Segunda-feira, dia 31 do mês de janeiro do ano de 2022, e você está em mais um Falando a Verdade. O nosso objetivo é apresentar para você a palavra de Deus como solução para todos os problemas e como resposta para todas as questões. A questão de hoje é ainda a respeito daquele programa da Globo que está dando o que falar, né? É o tal do BBB 22. Então, um participante conversava com o outro e ele reclamava das injustiças que sofreu, e o outro falou: não, olha, o Senhor Jesus te ama, te aceita como você é. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, do perigo da má interpretação da palavra do Senhor. Uma coisa é certa: o Senhor nosso Deus, quer seja o Pai, quer seja o Filho, quer seja o Espírito Santo, o Deus triuno, ele realmente ama o pecador. E para por aí. O Senhor não ama o pecado. O Senhor abomina o pecado. Se você leva uma vida de pecados, independentemente de qualquer que seja este pecado, e se você continua praticando este pecado, o que nós vemos hoje são pessoas pregando um evangelho permissivo, onde tudo é permitido. Esse evangelho não tem palavras como, por exemplo, lascívia. O que é lascívia? Procure, pergunte para 10, para 15 pessoas na rua ou na sua própria igreja o que é lascívia. O evangelho de hoje permite tudo. Há algumas igrejas, por exemplo, nos Estados Unidos, em que as pessoas consomem abertamente a maconha dentro de uma coisa que se diz igreja. Há muita coisa por aí. Eu não vou nem falar do que se trata, porque é muita coisa errada acontecendo ao mesmo tempo em nome do Senhor Jesus. Meu irmão, minha irmã, não é assim que a coisa anda. A primeira coisa que tem que acontecer para uma pessoa ser salva: aceitar o Senhor Jesus como Senhor, como dono, como proprietário, como mandante da vida que ele leva. Segundo, tem que haver arrependimento, igual pregava João Batista: arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Não é você aceitar Jesus e continuar na vida torta. É como um bancário que desviava os fundos de alguns dos seus clientes. Aí ele aceitou a Jesus, foi para a igreja, ia para o culto, tomava a Santa Ceia, mas continuava desviando o dinheiro. Ele não vai subir para Cristo, ele não vai ser salvo. Por quê? Porque não se arrependeu das coisas erradas que ele fazia. Jesus ama o pecador desde que o pecador queira se arrepender dos seus pecados. O Senhor não admite o pecador na prática do pecado. Para seguir a Jesus, para servir a Jesus, você tem que primeiro se arrepender. É por isso que eu falo muito aqui de metanoia. Eu falo muito aqui de o que? Conversão. Eu falo muito de uma conversão de 180 graus. Você estava indo para um caminho, opa, parei aqui, vou para uma direção completamente diferente. Este é o evangelho que salva. Este é o evangelho que mostra a sua falha e mostra que Jesus perdoa e que Jesus quer você, desde que você deixe toda aquela bagagem de pecado para trás, que você comece vida nova. Olha, por exemplo, o jovem rico, ele fazia tudo certinho, mas não abria mão do dinheiro. Tanto é que ele não quis seguir a Jesus. Olha o que foi que Jesus falou para Nicodemos. É aí que está o versículo de hoje. Falou: Nicodemos, você tem que nascer de novo para ganhar o reino de Deus. Nicodemos era muito conhecedor da palavra, era uma pessoa influente, mas na verdade Nicodemos seguia uma tradição. Quando ele foi se encontrar com Jesus, ele encontrou a verdadeira verdade. E a partir daquele encontro, a vida de Nicodemos mudou. Quando Jesus foi também jantar na casa de uma pessoa que ninguém gostava,
olha o Jesus comendo com o pecador. Ele falou assim: Senhor, se eu defraudei alguém, eu vou pagar 4 vezes mais. Você conhece, é Zaqueu. O Senhor foi lá na casa dele. Olha, Jesus Cristo na casa do Zaqueu, publicano. Mas quando Jesus chegou em Zaqueu, teve uma mudança de vida, teve uma metanoia. Ele disse para o Senhor: se eu defraudei alguém, eu vou retribuir 4 vezes mais. E eu vou dar metade de tudo que eu tenho para os pobres. O que foi que Jesus disse? Olha, hoje chegou salvação nessa casa. Não existe um evangelho fácil. Não existe um evangelho como pregam os coaches por aí. Não existe esse evangelho que você pode fazer tudo e está tudo bem, porque Jesus te ama, porque nós estamos agora no tempo da graça. Tudo bem, estamos no tempo da graça. Só que a graça, ela não abole a justiça de Deus contra o pecado, contra a desobediência à palavra do Senhor. Gente, Deus é imutável, Ele não muda nunca. O mesmo Deus lá de Moisés, dos faraós, o mesmo Deus que estava lá com Jeremias, que esteve com Sansão, é o Deus que está comigo, com você hoje. A grande diferença é que nós temos agora o Espírito Santo que nos foi deixado por Jesus. Para nós ficou muito mais fácil, porque não existe mais aquela condenação eterna que antes existia. Hoje nós temos acesso direto ao Senhor. O Espírito Santo de Deus fala conosco, e quando nós derramos, o Espírito Santo diz: meu filho, você errou. E por causa do livre-arbítrio, eu posso escolher reconhecer o meu erro e voltar para os caminhos do Senhor, ou ignorar e continuar vivendo essa vidinha de pecado, de erro, de transgressão e parar no inferno. Sim, o inferno existe, ele é real e está destinado a toda aquela pessoa que não acredita na palavra do Senhor. É simples assim. Quem está com Cristo está salvo. Quem não está em Cristo está condenado ao fogo do inferno. A grande vantagem é que nós podemos escolher de que lado nós queremos ficar. Não acredite nesse evangelho permissivo. Não acredite no evangelho chuchu beleza, que é tudo maravilha. Não! O Jesus que você conhece e que eu conheço disse assim: neste mundo tereis provações, aflições, neste mundo tereis desafios, neste mundo vocês terão o quê? Problemas para resolver, pepinos para descascar, mas tende bom ânimo. Essa é a palavra. Não vá acreditando em tudo que dizem por aí, não. Fique na palavra do Senhor. Repito para você, é verdade, Deus ama o pecador. Ponto final. Paramos por aí. Deus não ama o pecado. Deus não se alegra no pecado, e quem estiver no pecado não entra no reino de Deus. E onde é que está isso na Bíblia? No Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 3, versículo 3, é o que já comentei com você antes, a conversa de Jesus com Nicodemos. Preste atenção nesse versículo. João, capítulo 3, versículo 3. Jesus disse assim para Nicodemos: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Este nascer de novo significa livrar-se da vida de pecado, da vida de erro, da vida de ignorância da palavra do Senhor. Esse nascer de novo significa aceitar Jesus como dono, como proprietário, como aquele que manda na sua vida. Você vai passar a viver segundo a cartilha de Jesus. Você vai passar a viver segundo o que está escrito aqui. Então é impossível você viver em Cristo no roubo, na maldição, na enganação, no xingamento, na pornografia, aquelas obras da carne que estão ali relatadas em Gálatas e em tantos outros versículos bíblicos. Está muito fácil, é fácil você acreditar na palavra do Senhor desde que você conheça. Aqui para mim é taxativo, não há nem o que discutir. O Senhor Jesus disse para Nicodemos: olha só, se alguém não nascer de novo, não verá o reino de Deus. E aqui, ponto final, pecado e salvação não combinam. O pecador que permite que a sua vida continue no pecado não está salvo.
Se você sofre com a sua vida, e se você sabe que você está fazendo um monte de coisa errada, mas você quer salvação, você quer mudar de vida, esse é o Jesus que nós conhecemos. É o Jesus que realmente te ama. Mas se você quer um Jesus que concorda com as suas falhas, com os seus erros, com as suas transgressões, com as suas iniquidades, e ainda vai te levar para o céu, não, esse Jesus é falso, é um Jesus mentiroso, é um Jesus inexistente. Só existe um evangelho, só existe uma verdade, e ela é bem clara: quem não nascer de novo não verá o reino de Deus.